segundo vídeo. Peço que todos os interessados vejam na descrição nossos contatos, entrem em contato com a gente para iniciar algum tipo de cooperação, a organização de algum evento particular, de alguma mesa de debate. A gente tem tentado promover essas interações entre nós mesmos e outros grupos políticos, pessoas que estejam interessadas em organizar atividades, etc. Nós vamos destacar hoje dois assuntos. Um deles, um assunto mais de fundo teórico, que tem relação com a tarefa do movimento popular nesse próximo período, e outro, uma questão mais conjuntural, que diz respeito às organizações sindicais, populares, aos partidos políticos, não só da esquerda, mas a todos os partidos integrados ao regime. Bom, um primeiro dado da realidade, que é importante destacar, é que as organizações de esquerda, os partidos políticos principalmente, mas também os sindicatos, o movimento estudantil, eles têm tido uma abordagem protocolar a respeito do que é possível fazer e do que não é possível fazer para confrontar o regime político, para confrontar o governo e para se contrapor às medidas que o governo tem proposto. De um lado, a gente vê de maneira bastante clara a tentativa de formação de um bloco amplo, de uma coligação ampla, que seja capaz de dar uma resposta política a todos os setores descontentes com a política que o governo tem anunciado. E de outro lado, a gente vê as instituições, o conjunto da burguesia, o empresariado, os setores que se associaram ao governo durante a eleição, os que se associaram ao governo depois da eleição, tentando emplacar desde já um modo de funcionamento do governo que está em oposição flagrante e desconectado completamente de todos os movimentos populares, de todas as organizações da sociedade civil independentes. São movimentos contraditórios, mas em certa medida complementares. Se por um lado nós temos uma oposição que tenta se garantir como uma oposição institucional, aceitável, palatável, por outro lado, nós temos um movimento desenfreado, abrupto, rude, de confronto com essas organizações. E não só com essas organizações, mas principalmente com o conjunto dos trabalhadores e da população, especialmente da população mais pobre. Se um movimento encarna o poder que o Estado e o controle do aparelho de Estado conferem para recrudescer a sua posição, por outro lado, em oposição a essa posição, surge um grupo de pessoas que tenta se cacifar como representante da indignação popular, amenizando o seu discurso, abrandando as suas práticas, restringindo o seu horizonte político. Isso é um reflexo não do desenvolvimento real da luta entre as classes sociais, entre as diferentes camadas da sociedade, mas um reflexo das ilusões que contaminaram completamente o espectro político da oposição de esquerda do regime. Se por um lado existe uma necessidade de sobrevivência, de subsistência
dessa oposição de esquerda em fazer um discurso contundente contra as práticas mais agressivas do regime e do governo eleitos contra a população, por outro lado, existe uma força impedindo que essa oposição construa uma alternativa real ao governo e ao regime. E essa força, que é o obstáculo real às direções de esquerda, ela é precisamente a doutrina política dessa esquerda. Nós estamos falando de setores que estão comprometidos visceralmente, tanto com o regime político, quanto com as condições econômicas que dão sustentação ao regime político. E esse é o elemento chave para entender o porquê que essas forças, que ainda mantêm vínculos com o movimento popular, estão tão desprestigiadas, tão desacreditadas pelo conjunto da população. E por que, de outro lado, aqueles que abertamente se dizem representantes dos interesses financeiros das camadas médias, da burguesia industrial, do setor comercial, do sistema financeiro, etc., acabam sendo aceitas como representantes de certas vontades e desejos abstratos da população, certas convicções abstratas que não têm ainda, ou não tiveram a oportunidade de ter ainda, uma formatação mais definida. E esse é o nosso dever. O dever nosso, como organização revolucionária, com o objetivo de desenvolver uma consciência maior da população a respeito do seu papel político, com o objetivo de desenvolver a sua organização e a sua capacidade de movimentação independente em relação tanto ao campo do regime ligado à ala esquerda, quanto ao campo do regime abertamente contrário aos interesses populares, é justamente de denunciar essas práticas como práticas que servem, no fim e ao cabo, para reforçarem o poder político do Estado e o poder político desse mesmo governo que elas dizem combater. Nós tivemos, na semana passada e na semana retrasada, duas declarações que foram taxativas a respeito da impossibilidade dessa esquerda conseguir conduzir qualquer luta séria contra o governo em defesa dos interesses da população, que foram a declaração do ex-candidato a presidente Guilherme Boulos, propondo uma frente ampla que incluísse praticamente todos os candidatos que foram derrotados na eleição presidencial por Bolsonaro, num campo que ele mesmo chamou de campo democrático. E a declaração mais recente do Marcelo Freixo, que é um dirigente importante do Partido Socialismo e Liberdade no Rio de Janeiro, que propôs incluir nessa frente ampla o PSDB, que é e foi e tem sido o representante direto do sistema financeiro no quadro político eleitoral brasileiro. Dentro dessa perspectiva de organizar essas forças políticas, muitas delas envolvidas nas perseguições mais contundentes ao movimento popular das últimas décadas, como por exemplo no caso da perseguição que o Fernando Henrique Cardoso do PSDB promoveu aos petroleiros em 1995, mostra a fragilidade dessa aliança e a impossibilidade de que essa aliança possa ser uma resistência capaz de mudar o rumo da política que o governo tem anunciado. Uma das primeiras manifestações mais claras do significado político geral da eleição do Bolsonaro e um prenúncio do que será o seu governo foi a decisão do Supremo Tribunal Federal de autorizar a demissão imotivada de funcionários seletistas do Correio, o que representa uma ameaça para o conjunto do funcionalismo público, o que põe em xeque a estabilidade do funcionário público em todas as esferas, municipal, estadual, federal e em todo o país. E como reagir a isso por meio das instituições,
se são as próprias instituições, os tribunais de justiça, o Tribunal Máximo de Justiça, o aparelho de Estado como um todo, que dão subsídio para que essas decisões sejam tomadas e esses ataques sejam desferidos. É uma paralisia, gera uma paralisia. E paralisia é a palavra certa para descrever o momento político que a esquerda vive hoje. De um lado, essa paralisia fabricada. De outro, a paralisia dos setores que, não vendo nas suas direções nenhuma competitividade, também não consegue se organizar. A formação dos comitês, que nós temos defendido, que nós temos tentado organizar com outros setores, a formação de organismos próprios da classe operária, do movimento estudantil, que tenham força para se contrapor a essa paralisia, é a única solução capaz de romper com essa engrenagem que restabelece em ciclos muito lentos a funcionalidade e a normalidade do regime democrático. Nós tínhamos, antes do fim das eleições, um quadro incerto que poderia levar alguns setores a imaginar que as eleições poderiam ser o caminho de expressão da vontade popular e que, através da expressão dessa vontade popular, se redirecionaria a política do Estado. Bom, essas ilusões elas deveriam ter sido desfeitas já, porque as eleições passaram, os eleitos vão compor um regime político dos mais fechados, dos mais intransigentes, dos mais controlados pelas oligarquias regionais de todos os tempos. Se de um ponto de vista teórico não se coloca a questão de subordinar todas as instituições à organização de classe dos trabalhadores e da população pobre, não se encontra uma resposta, uma alternativa a nenhum dos grandes problemas que se colocaram na conjuntura política. Essa é a questão política de fundo que separa os representantes dos interesses da maioria esmagadora da população oprimida daqueles setores que estão mais imbuídos de preservar as aparências do regime do que de fazer alguma transformação que permita a que esses setores preservem os direitos conquistados por eles através de luta no próximo período. É um caso sintomático observar um grupo tão poderoso quanto o Partido dos Trabalhadores, a Central Única dos Trabalhadores, o MST, ser posto quase que na ilegalidade, ser ameaçado de todas as formas como tem sido, sem que haja nenhuma reação do movimento popular e do conjunto dos trabalhadores. Como se o fato de o PT não ter sido a representação ideal desses trabalhadores e desses setores populares pudesse encobrir o fato de que o que se está fazendo por meio das instituições é liquidar o maior partido de massas do país. As últimas denúncias que foram apresentadas contra as principais lideranças do PT e contra o Partido dos Trabalhadores enquanto partido, elas são uma ameaça gravíssima ao conjunto da população. Elas fazem com que o regime político perca o seu eixo, o eixo em torno do qual ele gira. Ele concentra todas as forças políticas, institucionais do aparelho de Estado em torno dos partidos que representam diretamente os interesses da burguesia. O PT não é uma força política desprezível. Por trás do PT está a CUT,
uma central sindical que dirige mais de 3.200 sindicatos. Uma central sindical que, apesar de combalida, de enfraquecida, de financeiramente asfixiada, ainda representa um poder político imenso. Um poder político que tem sido desconsiderado, não só pelas organizações de esquerda, mas também por aqueles setores oportunistas que querem se fazer passar por esquerda para incorporar a esquerda no seu projeto político de continuidade do regime. E a esquerda apática abraça esses setores oportunistas, chama para dentro de uma frente esses setores oportunistas, quebrando qualquer possibilidade de resistência que pudesse ser arquitetada conjuntamente com a população aos ataques que certamente serão desferidos no próximo período. O caso brasileiro, ele pode ser cotejado e confrontado com o caso de outros países. E a resposta que a gente vai ter em todos esses países há problemas muito semelhantes àqueles aos quais o Brasil vive. São todos eles a negação da política que a esquerda tem proposto. Tivemos um caso recente de Honduras, uma fraude eleitoral gritante em 2017. O Salvador Nasralla muito provavelmente venceu as eleições nas urnas. A Organização dos Estados Americanos, o próprio Luiz Almagro, que é presidente dessa organização, se manifestaram dizendo que havia fortíssimos indícios de fraude. Houve manifestações de rua durante uma semana e a esquerda, em determinado momento, em vez de estimular essas organizações de rua a romperem com essa farsa democrática, com essa farsa que se transformou o processo eleitoral, elas recuaram. E ao recuo se seguiu uma política de aniquilação contínua, progressiva de todos os setores populares hondurenhos. Recentemente, o próprio Donald Trump declarou que não enviaria mais nenhuma ajuda financeira a Honduras, porque Honduras não está conseguindo conter a fuga de imigrações do seu país para os Estados Unidos. É uma crise sistêmica que envolve muitos outros países. É a mesma crise que se observa na África. É a mesma crise que se observa na Guatemala, que se observa na Venezuela. Há uma pressão econômica de asfixia desses países pobres e a população desses países em processos migratórios sendo massacrada tanto nos seus países de origem quanto nos países para os quais elas vão. Essa política da esquerda de não confrontar não impede, isso que deveria ser percebido por todos, não impede que a esquerda seja massacrada. Porque a esquerda continua a ser massacrada. Embora se possa ter a ilusão de que pelas vias pacíficas não se dará vazão aos ímpetos mais mortíferos de setores militares, isso não tem sido realidade. Não tem sido assim que tem acontecido. Aqui no Brasil, o ataque ele é tão frontal, tão contundente, que é difícil imaginar uma motivação razoável para esperar, não exatamente para esperar para organizar um confronto, mas para organizar, para tentar estimular a organização dos trabalhadores para que no futuro ela possa se alçar a uma posição tal que lhe permita confrontar esse governo que a tem atacado. No caso dos professores, o caso dos professores é gritante. O que se tem proposto abertamente é impedir o professor de se comunicar praticamente com seus alunos. É impedir que haja discussão política dentro das escolas. É impedir que essa discussão política das escolas interfira nas discussões que se tem no ambiente familiar, das discussões que se tem entre amigos, nos grupos de amigos. Isso é um cerceamento da liberdade
tão grave quanto qualquer outro que se pudesse imaginar, quanto a censura à imprensa, quanto a proibição mesmo de que a organização popular, a organização do movimento estudantil possa atuar. Diante disso, não é possível reagir de maneira tão apática, tão permissiva, tão complacente como a esquerda tem agido. E a indignação da população com a falta de combatividade desses setores, ela só aumenta, ela se desvia do seu canal original de vazão e procura outros canais. São canais inapropriados, muitas das vezes, mas em que pelo menos se tem alguma percepção de que alguma coisa está sendo feita. Nossa tarefa é justamente organizar essa resistência e tentar impedir que a política das direções das organizações de esquerda desmotive o enfrentamento necessário ao governo. Bom, nessa questão está embutida tanto a questão teórica quanto a questão conjuntural. Mas agora do ponto de vista mais específico do caso brasileiro. O que se desenhou aí em linhas gerais com relação ao Partido dos Trabalhadores é uma perseguição inaudita. O Partido dos Trabalhadores corre o risco de ser posto na ilegalidade. Foi acusado de ser uma organização criminosa. A Procuradoria-Geral da República acusa o Partido dos Trabalhadores de ter montado um esquema de corrupção, o que levaria muito provavelmente ao impedimento do funcionamento do partido, se fosse levado às últimas consequências. Eu acho que ninguém pode duvidar de que esse seja o objetivo geral. Até porque a prisão do Lula parece não ter sido suficiente, parece não ter satisfeito o ímpeto dos setores ligados ao novo governo. Existe mesmo uma pressão muito forte para que a CUT, para que o MST sejam postos na ilegalidade. E se o PT for para a ilegalidade, o caminho fica muito mais facilitado. O Wagner Freitas, presidente da CUT, por exemplo, ele já foi arrolado numa ação judicial por ter um apartamento que foi comprado pela Cooperativa de Bancários de São Paulo, pela Bancop, a mesma cooperativa pela qual a dona Marisa Letícia Lula da Silva tinha comprado o apartamento, que depois suscitou toda aquela ação penal em que o Lula foi condenado. E se a CUT, os dirigentes da CUT forem presos e a CUT for, de certa maneira, posta na semi-legalidade, isso vai exercer um papel nocivo enorme nos sindicatos. Os sindicalistas pelegos vão ter ainda mais um pretexto para não fazerem nada, para não organizarem greves e tal. Os trabalhadores vão ter aí sob suas cabeças mais uma espada de Damocles aí impedindo eles de se organizar. Vai ser uma pressão ainda maior. A crise financeira é enorme. A CUT teve que vender a sua sede histórica do Brás, que eles tinham há 23 anos, para uma igreja, para a Igreja Mundial do Poder de Deus. O que já é revelador de como a situação é difícil, é dramática. Se a Organização dos Trabalhadores não se reúne agora para tentar reverter essa situação, para impedir que ela se agrave, muito provavelmente nos próximos 6 meses, 1 ano, as condições das quais ela vai partir para organizar alguma luta e alguma resistência ao governo vão ser muito piores. Porque essas organizações estão se fragilizando constantemente. Essa questão mais de fundo sobre que alternativas é possível estruturar, engendrar no marco do regime, ela sempre tem que partir da seguinte perspectiva, pelo menos de um ponto de vista revolucionário, de um ponto de vista popular, que é de que os interesses da maioria da população prevaleçam sobre os interesses da minoria. E que para que esses interesses
tem um predomínio sobre os interesses dessa minoria, é preciso organizar essa maioria de maneira tal a confrontar todas as medidas que lhe retirem direitos parciais ou gerais. É a confrontação entre o regime político da minoria, das elites, das oligarquias, contra um regime político, contra uma forma de organização popular que seja diretamente controlada pela maioria da população. Sem isso, o movimento ele fica sem uma muleta e sem um norte. Porque a única perspectiva dele é ficar rodando em círculos em torno de certos organismos que são estranhos à organização democrática do povo. Recentemente nós escrevemos um artigo em que introduzimos uma expressão que nós não costumamos usar, mas que ela é bem pertinente e é muito pertinente também fazer um debate a respeito do seu significado geral, que é a ação direta. Ação direta é um recurso, muitas das vezes o último recurso ao qual recorre o conjunto dos trabalhadores e da população oprimida quando se vê numa situação de desamparo. E a situação que nós vivemos é justamente uma situação de desamparo total. Nós tínhamos, ou pelo menos um setor grande da população tinha, no PT uma representação política. E considerava essa representação política, com todos os defeitos que se possa atribuir a ela, como um vínculo entre ela e a máquina do Estado. Hoje em dia, a representação política são um apanhado de militares, de personagens públicos que se dizem defensores dos privilégios dos militares, dos privilégios de um setor da iniciativa privada que teria mérito por ter obtido os recursos que obteve. Então a população olha para isso e vê, não, por essa via aqui não é possível obter nada. Mas, do outro lado, a alternativa de esquerda, por dentro das instituições, parece ainda mais utópica do que essa. Porque essa alternativa é o poder está concentrado na mão de um setor que quer aniquilar com os direitos trabalhistas. Então nós vamos nos juntar a esse sindicato aqui que quer recorrer à Justiça do Trabalho, quer recorrer ao Parlamento, quer convidar um parlamentar para vir fazer um discurso aqui no nosso sindicato, que eles vão conseguir reverter essa situação. Isso não vai motivar ninguém a fazer absolutamente nada. Na verdade, isso vai desmotivar todo mundo a fazer o que é possível fazer no momento, que é organizar pelas bases, que é tentar informar, manter informada a população, que é tentar fazer com que a população entenda que é preciso uma organização, um movimento unificado em torno de uma pauta única, que unifique toda a população. E essa pauta única, ela é muito diferente daquela que estão habituadas essas organizações corporativas como os sindicatos. Vou dar um exemplo. A maioria dos trabalhadores não sabe o que é liberdade sindical. A maioria dos trabalhadores não sabe nem o que é a liberdade de chegar no trabalho e dizer alguma coisa diferente daquilo que o patrão, o empregador, quer que ele diga. Não sei se vocês já tiveram a experiência de verem como os funcionários do comércio são tratados. Eles não podem nem ir ao banheiro. Na maioria dos lugares, na maioria das lojas em que trabalham, eles não podem nem ir ao banheiro. Eles não podem tirar 5 minutos para mexer no celular, para falar com um amigo. Não podem fazer nada. Bom, dessa perspectiva, o que significa defender a liberdade sindical? Não significa nada. Para esses trabalhadores não significa nada, porque eles não têm essa liberdade. Eles já não tinham antes, continuam não tendo e nem têm nenhuma perspectiva de que terão. O convencimento ele tem que vir numa base mais rebaixada. Tem que convencer esses trabalhadores de que os direitos que hoje assistem a uma parcela privilegiada das classes médias, do funcionalismo público, deveria ser um direito geral. O direito à estabilidade do emprego para todos os trabalhadores. O fim do direito despótico do empregador de demitir quem quer que seja. O direito
de um trabalhador poder se dirigir ao seu patrão, fazer uma reclamação e não ser demitido por isso. Não ser rebaixado de posto de função. Esse é um direito real. Esse é um direito democrático. Tem que criar as condições para que os trabalhadores da iniciativa privada percebam que a aliança deles com setores do funcionalismo público, com setores organizados dos trabalhadores, lhes trará algum benefício real. Caso contrário, vai ser impossível a unidade. E é muito difícil você tentar convencê-los disso ao mesmo tempo em que se acena para o PSDB. Dizendo, Fernando Henrique, você faz parte do campo democrático, você acabou com o Sindicato dos Petroleiros, mas venha para o nosso lado. Vocês defendiam até outro dia... Ou então, bom, imagine fazer aliança com Dória, como é possível isso? Você defendia até outro dia que tinha que tirar um mendigo da rua com jato de água numa noite fria, mas agora você é do campo democrático, venha conosco, vamos montar uma frente. Isso não é possível, isso não é realista. Isso é, na verdade, uma desmoralização enorme do movimento popular. Então, se for preciso romper com alguma das forças políticas reais, a gente tem que ter clareza de quais são essas forças políticas reais e qual é o nosso arco de aliança. A luta política é uma luta de interesses políticos, de interesses de classe. E a classe que tem interesse em lutar por uma sociedade igualitária e justa, em que haja democracia, em que as decisões sejam tomadas por todos, em que a renda não se concentre na mão de alguns, em que todos tenham acesso igual à educação, à saúde, é o conjunto dos trabalhadores pobres, conjunto da população pobre. Essa é a classe essencial. Essa é a classe com a qual se deve pretender uma aliança que tenha como objetivo refrear o ímpeto dessa direita, que quer aniquilar o povo, que quer acabar com a organização popular para colocar em seu lugar um governo diretamente controlado pela burguesia, pelas oligarquias. Não vamos alimentar a ilusão de que a existência de 1 ou 2 governadores, de 10, 50 ou 60 parlamentares, vai tornar as coisas mais fáceis para o campo popular. Nesse caso concreto não vão tornar mais fáceis. Corre o risco ainda de tornarem mais difíceis, porque é isso que tem acontecido. Se esses setores, se esses parlamentares, se esses governadores, se esses vereadores, prefeitos, quiserem se unir à luta popular, então deveriam ser aceitos e incorporados à dinâmica desses movimentos populares. Agora, se a lógica for subordinar os movimentos populares à dinâmica do poder legislativo, das prefeituras, então é preciso romper desde já e dizer não, essa aliança não interessa os movimentos populares, não interessa os trabalhadores. Um dado para terminar. O governo Trump era visto por muitos da esquerda como um governo extremamente frágil, que sucumbiria assim que fosse testado. Bom, passadas as últimas eleições, no início do mês, o governo Trump foi derrotado, mas ele continua aí. Ele é o mesmo governo de ataque desmesurado, em alguns momentos, a setores oprimidos, como aos estrangeiros, aos imigrantes. E mesmo assim, ele continua tendo força para, por exemplo, reduzir a taxação sobre os ricos, sobre as grandes empresas nos Estados Unidos. Isso no Brasil, se fosse adotado, teria um impacto econômico extremamente devastador. O orçamento já é todo comprometido com o sistema financeiro, com o pagamento de juros e amortização da dívida pública. Se
esse orçamento já está congelado por causa da emenda 95. Se esse orçamento tivesse uma perda tão substancial, com a perda de alguns impostos como o IOF, que já se cogitou encerrar, ou sobre operações financeiras, que não tem nada a ver com o que a população faz no dia a dia, o comprometimento dos serviços públicos, da gratuidade no atendimento à saúde seriam ainda maiores. Seria uma transferência de rendas avessas, seria uma tragédia, esse é o nome certo. É uma tragédia porque envolve a perda de vidas humanas em uma escala muito grande. Essa última medida com relação aos mais médicos já representa um aprofundamento da crise humanitária no país muito grande, que talvez o governo não consiga solucionar. A brigada Henry Reeves saiu do Brasil, voltou para Cuba e a população está desassistida. Não há médicos para reporem os médicos que saíram. Por fim, vou fazer um chamado a todos vocês a que participem das atividades que têm sido convocadas pelas diferentes organizações. Que tomem a iniciativa de organizar novas atividades, de discutir todos os assuntos referentes à política, de não ter medo, de não ter receio de debater em termos racionais, lógicos, qualquer questionamento que seja feito por qualquer setor, porque é assim que se avança. Censurar o debate, impedir a manifestação política, inclusive daqueles que se opõem a nós, nunca fará com que nós tenhamos uma penetração maior do que a que temos hoje. Pelo contrário, fará com que nós retrocedamos cada vez mais. Política é assim. Política não é religião. Eu tenho uma doutrina e tento encontrar o meio mais adequado para propagar essa doutrina e para formar a consciência das demais pessoas. Não é assim. Política é um debate contínuo. Isso é o espírito do anarquismo, o espírito do movimento popular. É no debate contínuo que se formam as políticas. Mas, uma vez formada uma convicção, essa convicção não pode ser deixada de lado por conveniências, porque ela é mais fácil ou mais difícil de implementar. Não. A convicção tem que ser levada às últimas consequências. É por isso que é preciso levar às últimas consequências a teoria de que o Estado capitalista é um Estado de dominação do capital sobre o trabalho assalariado e sobre o conjunto da população pobre. E que a população pobre, os trabalhadores, têm que organizar uma nova forma de sociedade que não esteja vinculado a esse Estado. Os diferentes partidos políticos repartem os empregos públicos entre si e todas as reformas sérias são adiadas. Na verdade, não se tem a intenção de fazer nenhuma reforma séria no aparelho de Estado. A única intenção norteadora da política, dos partidos da burguesia e da pequena burguesia, vale ressaltar, das classes médias, é de preservar a estabilidade social, de preservar o seu status social. Mas a preservação do seu status social tem significado um retrocesso em todas as frentes das condições de vida da população. Isso no Brasil e na maior parte dos países do mundo, inclusive nos países mais ricos. Esse é o confronto político do nosso tempo. Um regime que não se sustenta sem o massacre da população, que não se sustenta sem é um termo chulo, mas eu vou usar, uberização. Veja que desperdício enorme de potencial humano, de mão de obra, de trabalho humano. Pessoas que poderiam estar produzindo intelectualmente, aumentando a produtividade da indústria, de bens de consumo, sendo forçadas a trabalhar 10, 12, 14 horas por dia para ganhar 3 mil reais por mês como motorista particular da classe média. Isso é uma demonstração de falência do regime político, do modelo econômico. O modelo econômico faliu. Em vez de ele propiciar mais bem-estar para a população trabalhadora, ele quer obrigar a população trabalhadora a trabalhar mais, sem ter um mínimo de garantia
garantia de que vai ter o próprio emprego, garantia de que vai ter um salário mínimo, uma remuneração decente, que vai ter uma aposentadoria ao fim da vida. Isso é uma prova de decomposição geral do regime. Agora, se o regime está se decompondo e nós estamos querendo reestruturá-lo para que ele ganhe uma sobrevida, então essa alternativa que nós estamos propondo não faz o menor sentido para a maioria da população. Vamos organizar os comitês, vamos organizar a resistência, vamos denunciar as manobras políticas da burguesia contra o conjunto da população e vamos romper com a apatia de quem quer preservar o regime às custas do sacrifício da imensa maioria da população. Entre em contato conosco.